Olá, meus amigos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Uma honra e uma alegria estar aqui mais uma vez. Em qualquer dia que você for assistir essa palestra, em qualquer horário, eu faço esse trabalho a pedido da Casa dos Espíritos, a quem de imediato, mais uma vez, eu cedo totalmente o uso dos meus vídeos, meus podcasts, meus conceitos, em qualquer tempo. E aproveitando, convido a todos, se inscreva em nosso canal Casa dos Espíritos, ative a notificação, aí toda vez que a casa lançar um vídeo novo, você vai receber a comunicação, olha, a Casa dos Espíritos lançou um vídeo novo, não é? Dá lá o seu like, clica no joinha, se não gostar, também dê a sua opinião, é válido, é importante para a gente melhorar o nosso trabalho. Lembrando que isso aqui não é nenhum estúdio, estou fazendo um trabalho caseiro, então a gente pode ter aqui interferência, um cachorro latindo na rua, um caminhão, um carro buzinando, enfim, como eu sempre digo, o importante é a mensagem e não o mensageiro. Amigos, hoje eu venho aqui fazer um ensaio sobre a paz. As pessoas estão precisando de paz, o mundo está precisando de paz, não é verdade? Como a gente tem a definição de paz, né? Um estado de calmaria, de tranquilidade, ausência de perturbações, né? De agitação. A gente pensa a paz entre as nações, não é verdade? Ou a gente às vezes fala, ou a gente escuta muito, fulano não me deixa em paz, meu chefe não me deixa em paz, meu vizinho não me deixa em paz, né? É fácil a gente pensar, o casal de namorados, quando eu te vejo eu sinto uma paz, né? Uma mãe falando, enquanto meus filhos não chegam em casa eu não fico em paz, não é? Outra coisa, ter um desentendimento, alguma coisa assim com uma pessoa, o que a gente fala? Fazer as pazes, não é? Aquele sinal infantil, aquele gesto, né? Você tem o quê? Paz, a paz. Você dá o dedinho e faz as pazes, não é mesmo? A gente tem algumas citações sobre a paz no Evangelho, na verdade temos várias, né? Na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 11, está escrito: aparta-te do mal e faça o bem. Detalhe, né? Kardec também perguntou para a espiritualidade: é suficiente ao homem apenas não fazer o mal? E eles responderam: não, não basta não fazer o mal, é necessário também fazer o bem. E isso está na Bíblia também. Então, aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Ou seja, buscar a paz e permanecer, persistir. Isso também está no Salmo 34. Em Lucas 2,14, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos seus bem-amados. Também em Lucas, dessa vez, capítulo 10, versículo 5, em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nessa casa. E em João 14, 27, Jesus diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe vosso coração, nem se atemorize. E tem um sem fim de citações sobre a paz no Evangelho, na Bíblia, né? É muito enfatizada. E Cristo fala sobre a paz interior, a paz de consciência, a paz de espírito. Jesus era fiel cumpridor da lei. Os judeus, os fariseus, os saduceus viviam tentando pegar Jesus, preparando armadilhas para pegar ele, fazer ele cair em contradição, dar um passo em falso, mas nunca conseguiram, porque Jesus era fiel cumpridor da lei, portanto, livre, um homem livre, nunca ficou devendo nada para ninguém, nem favores, era um homem sério, honesto, justo, sábio, e tinha paz de consciência, paz de espírito, paz da fé em Deus. E nós, meus irmãos, estamos buscando a paz, estamos sabendo buscar a paz, a verdadeira paz. As decisões que nós tomamos nos dão paz ou nos furtam a paz? As decisões que nós tomamos, as consequências que elas trazem a curto
médio e longo prazo, hein? As decisões que nós tomamos baseadas no imediatismo, não é? Nós devemos pensar muito antes de tomar decisões. Existem decisões que não nos dão muito tempo, porém, se o nosso cérebro for treinado com coisas boas e positivas, ele se torna mais confiável quando o tempo é curto, não é? A gente deve, para isso, pautar a nossa vida, obviamente, pela correção de nossos pensamentos, de nossas palavras, de nossas atitudes, não é? O que tira a nossa paz? O que nos escraviza? O relógio te escraviza? É óbvio, a gente tem horário para cumprir, horário de trabalho, horário para condução, né? Quem trabalha com entrega, você tem horário que fecha banco, que fecha o correio, enfim, a gente entende o que seja isso. Mas aí chega no final de semana, a pessoa começa, bom, eu vou levantar às 6 horas, eu preciso de 10 minutos no banheiro, eu vou sair, eu faço 50 minutos de caminhada, já volto com pão e jornal, e eu tomo uma ducha em 8 minutos, eu preparo o café em 8 ou 10 minutos, eu preciso de 40 minutos para tomar o meu café e ler o jornal, tal hora eu vou acordar meus filhos, às 11h27 eu vou pôr a panela no fogo, quer dizer, vocês estão entendendo, né? Isso nos escraviza e impossível negar, quem nunca passou por isso ou quem nunca fez isso. É lógico que eu estou exagerando um pouco aqui, mas o conceito vocês entenderam, não é? Outra coisa, nossos traumas, nossos erros, que nós não conseguimos deixar no passado. Obviamente que todos os temos, mas muitas vezes nossos erros a gente traz com a gente pelo resto da vida, a gente não consegue se libertar, a gente fica escravizado. Eu cito aqui o professor Mário Cortella, professor, filósofo, orador. Quando ele foi secretário de Educação em São Paulo, ele tinha uma plaquinha na porta do gabinete dele dizendo: aqui somente são aceitos erros novos. Ou seja, errar é humano, errar é normal. Permanecer no erro, né? Não está errado. O erro, ele existe, ele faz parte da nossa evolução, do nosso crescimento, mas ele deve servir, deve ser encarado como aprendizado. Errou? Perfeito. Mude de atitude. Se você fizer a mesma coisa, você vai errar de novo. Então, muitas vezes, muitos erros a gente traz pelo resto da vida e não consegue se libertar. A gente fica escravizado neles, né? Relacionamentos. Existem relacionamentos abusivos. Existem relacionamentos que são tóxicos, né? Situações diversas, opressivos, enfim. Então, muitas vezes existe, e não estou falando só relacionamento matrimonial, né? Mas família, vizinho, colega de trabalho, sócio, né? Qualquer tipo de relacionamento, qualquer tipo de proximidade gera atritos, é normal. Então a gente tem que nos preservarmos o máximo possível. Agora, a gente deve pensar, todo vínculo fora do amor é algema, pode nos escravizar. Um prazer, às vezes de 10, 12, 16 segundos no máximo, pode te trazer consequências por séculos afora, não é? Outra coisa, mágoa, ressentimento, o quanto isso tira a nossa paz, o quanto isso nos atrasa, nos dificulta a caminhada, né? Olha, Jesus disse, se você está lá no altar, veio trazer sua oferenda, mas se você deixou uma pendência para trás com o teu irmão, larga a oferenda, vai lá, se reconcilia urgente com o teu irmão, depois você volta. Ou seja, você quer falar com Deus, mas se você deixou algum problema para trás com o teu irmão, que também é filho dele, como é que você vai agradar a Deus? Então, vai lá, se reconcilia com o teu irmão urgentemente, depois você volta aqui fazer a tua oferenda para Deus. A questão da oferenda é de acordo com os hábitos e costumes da época, não é? Olha a importância disso. E a gente fica preso, escravizado na mágoa, no ressentimento, a gente tem dificuldade em perdoar. Nossos vícios, nossos maus hábitos, nossas más inclinações. Eu cito aqui o Dr. Inácio Ferreira, que eu admiro. Ele diz: quem cede o menor espaço às trevas pode terminar em completa escuridão. Excelente isso, né? Então a gente deve orar e
Vigiar. As tentações, amigo. Olha só, quando Cristo foi questionado, Senhor, como orar? Ele nos deixa a bela lição e oração do Pai Nosso. E em algum momento ele fala, não nos deixeis cair em tentação, não é verdade? Eu achei uma definição muito bacana recentemente. Era em tom de humor, mas faz sentido. Tentação é quando a cabeça não quer, mas o corpo não obedece. Eu falei, gente, é isso, literalmente, não é? Eu também cito aqui mais uma vez o Dr. Inácio Ferreira. Se a gente não pode combater o cerne do problema, que a gente combata o problema pela periferia, não é? Se Cristo foi tentado por 40 dias, por que nós não podemos ser tentados por 40 anos? Outra coisa que pode nos roubar a paz, não é? Convenções sociais. Óbvio que existem várias situações, a gente tem que ter comportamento, tem que ter respeito, todo mundo entende o que seja isso, mas quantas e quantas vezes a gente deixa de ser autêntico para atender essas necessidades por questões de educação, de respeito e tudo mais, só que existem certas situações que a gente chega num nível de falsidade que destrói a nossa paz, não é? Agora, aonde está a nossa paz? A minha, a sua? Ah, minha paz está na praia. Será? Lá na praia você tem paz ou você tem descanso? Porque você pode ter descanso, mas tudo isso que a gente viu aqui nesses 10 minutos foi com você levou com você. Então será que você vai ter paz? É para se pensar. Ah, faz 3 anos que eu não vou para a praia, então faz 3 anos que eu não tenho paz. Não é necessariamente assim. Ah, minha paz está em casa, só tenho paz quando eu estou em casa. Perfeito. Existe uma outra situação. Na sua casa, na nossa casa, a gente respeita a paz do próximo, a gente respeita a paz dos nossos. Ah, eu tenho paz quando eu estou com o volume, eu estou com a música no último volume, eu tenho paz quando o controle remoto é meu e ninguém chega perto, né? A gente tem que pensar nisso também. Roubando a paz de alguém, a gente vai ter paz? Creio que não. Não é? Nesse momento, por exemplo, que a gente está vivendo de pandemia, o ano passado, enquanto os primeiros meses de quarentena, uma coisa que a gente viu em várias regiões, em vários locais do mundo, foi aumento de violência doméstica. Outro dado muito curioso que eu vi, quando nos primeiros, creio que 8 meses de pandemia, aumentou muito a procura por imóveis maiores, ou seja, dentro de casa, aumentou as questões de violência doméstica e as pessoas queriam mais espaço, né? Então você fala, eu só tenho paz quando eu estou em casa. Será que realmente tem? Então, identificar aonde estaria a sua paz, o que seria necessário para a gente buscar a nossa paz, não é mesmo? Se a gente está com o foco correto. Agora, algumas atitudes a gente pode ter para se prevenir contra o que nos furta a paz. Cuidado com as conversas, né? A gente pode vigiar a nós, mas a gente não pode controlar as conversas que chegam até nós. Um local de trabalho, num grupo de amigos, até mesmo em casa, né? Você não tem garantia nenhuma do que a pessoa vai te trazer. Mas a espiritualidade nos adverte que a gente deve, e isso aqui não é só o espírita, não. O católico, o evangélico, ou qualquer pessoa que tenha bom senso, a gente deve estancar o mal. O mal vem até nós, através de uma piada de baixo calão, através de uma fofoca, de reclamação, de queixumes e azedumes, de notícias ruins, de assuntos banais. Agora, transferir isso, transmitir isso, cabe a nós controlar. Então a gente pode estancar o mal. Ah, a pessoa chegou reclamando, chegou falando mal da outra. Você não precisa repassar isso, você não é obrigado a repassar isso, né? Discussões estéreis. Toda discussão é estéril. O que a gente entende por uma coisa estéril? Ah, você tem um ambiente esterilizado, ou seja, ali você não tem proliferação de vírus, de bactérias, de nada. Ah, aquela pessoa é estéril, quer dizer, aquela pessoa, os gametas dela não proliferam, ela não pode procriar. Então, qualquer discussão é estéril. É óbvio
que, por exemplo, um casal está discutindo qual a melhor forma de educação para o filho. Esse método, essa escola é justo. Agora, começa a ter altercação, alteração de voz, impropérios e tudo mais, está errado. Então a gente deve se prevenir. Outra coisa para nós todos refletirmos. Para pensar em um dia de atividade, trabalho, estudo, o que for, um dia da nossa vida. A gente para pensar quanto tempo a gente gasta com conversa inútil e quanto tempo a gente gasta com conversa edificante. Pare para pensar, cada um por si próprio. Pare para pensar nisso. A gente precisa reverter essa balança, porque a gente sabe para que lado que a balança vai pender. Outra coisa importante para a gente refletir. Pensem com calma nisso. Se nós fôssemos nos alimentar de nossas palavras, nós iríamos nos nutrir ou nos intoxicar. Pense nisso. Pense nisso. Pense se nossas palavras fossem nosso alimento. Não é? Outra coisa, a gente tem que tomar muito cuidado. Notícias. Esse momento que a gente está vivendo é terrível, infelizmente. Essa semana, o Brasil atingiu a marca de 2.800 mortes por dia. Essa semana teve dia de ter 90 mil novos casos de contaminação. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com essa onda negativa, com essa febre. A espiritualidade sempre nos alertou contra isso. O cuidado que a gente tem ao absorver isso, ou a ficar alimentando isso, ou ficar preso nisso. A gente aguardou tanto a vacina, agora a gente está vendo que a vacinação não é tão rápida assim. São 2 doses. Até você ter 2 doses disponíveis, né, para 7 bilhões de pessoas no planeta, ou aqui no Brasil, para 220 milhões de pessoas, não é uma coisa tão rápida. Aqui, ó, utilidade pública. A imunização só ocorre de maneira completa cerca de 30 dias após a 2ª dose. Guarde isso. Ah, você tomou vacina na 2ª, você quer fazer churrasco na 4ª e ir pra praia na 6ª. Não, para. Ok? Mais uma coisa. A vacina, ela tem uma eficácia de 50%, 60%, 70% de acordo com o laboratório, de acordo com a faixa etária. Isso quer dizer o quê? A gente pode, quem está vacinado pode adquirir o vírus, pode se contaminar e vai ter sintomas leves. A chance de internação vai ser extremamente reduzida, porém, a pessoa continua transmitindo o vírus. Então, muito cuidado. Tá? A vacinação ajuda, mas ela não soluciona 100% o problema. Mais uma coisa, relacionada a esse momento, os conflitos políticos. E eu não quero aqui achar culpado, não me importa o A, o B ou o C, não. Mas os conflitos estão aí, em todas as esferas de governo. Então a gente absorve muito isso. E esses conflitos a gente traz para casa, para o ambiente de trabalho. A gente está vendo muita divisão política desde a eleição, dessa eleição que foi a verdadeira divisão que está descrita em Lucas, né? E isso permanece até hoje. A não coesão política, mais uma vez eu falo aqui, não estou falando de A, B, C, fulano está certo, fulano está errado, não é isso, mas coesão nesse momento nós não temos. A guerra por audiências, a emissora A, a emissora B, a emissora C, não me importa quem esteja certo ou errado, mas a guerra. Então eu estou falando da dificuldade de mantermos a paz com todo esse ambiente no qual a gente está inserido. E com relação à política, já há 50 anos atrás, André Luiz já nos asseverava que no que tange a política, para a gente ficar com a orientação de Jesus, dai a César o que é de César. Ou seja, políticos vêm e vão. Entra o A, sai o B. Crise está aí, inflação está aí, desde que eu me conheço por gente, desemprego está aí. Mas todos
somos eternos, tanto nós quanto eles. Eu falo que eu dou graças a Deus que eu não tenho que tomar as atitudes que esses caras têm que tomar. Eu não sei o que eu faria se eu estivesse lá. Não adianta falar, eu faço isso, eu faço aquilo, não. A hora que você tá com a caneta na mão, que eu quero ver. Tem mais uma coisa importante, gente. Nenhum deles vai fazer a nossa parte. São nossos irmãos. Nenhum deles vai fazer o que compete a nós. Eles estão lá para cuidar da população, para governar, para legislar, mas eles não vão fazer o que cabe a nós. Você não vai chegar lá no céu um dia, sentar numa mesa de um camarada lá, ele vai perguntar, meu irmão, o que você fez? Como é que foi? Conta pra gente. Aí você vai falar, então, sabe o que é? Quando eu nasci, o presidente era fulano, mas o governador era fulano, e eles brigavam e não sei o quê. Aí com 12 anos a coisa ficou boa, mas aí minha família mudou para outro estado, e lá o governador era tal, e a coisa dificultou porque ele se reelegeu, ficou mais 4 anos, então... Aí, quando eu fui entrar no mercado de trabalho, o presidente era tal, aí o deputado assinou tal lei que mudou a coisa. Aí quando eu fui me aposentar, eu falei, não, filho, para. Esses caras que você está falando, a maioria deles já passou por aqui. Eu quero saber você, o que você fez? Então, irmãos, políticos vêm e vão. Eles não vão fazer a nossa parte. Então, como nos asseverou André Luiz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Façamos a nossa parte, independente da deles, o que estiver ao nosso alcance. O Lobão músico, apresentador, escritor, o Lobão é polêmico, mas inegavelmente inteligentíssimo. E ele disse uma coisa que traduz perfeitamente. Ele disse o seguinte, político é um retrato fidedigno de todos nós. Não é necessário falar mais nada, não é mesmo? Voltando, a gente estava falando de prevenção contra as coisas que tiram a nossa paz, que nos escravizam, não é? Olha, se a gente pensar a palavra paciência, se a gente inverter, dividir e inverter, fica como? A ciência da paz. Fácil pensar assim, né? Paciência, a ciência da paz. Então é necessário termos paciência como ponto de partida. Eu cito aqui o nosso colega Amilcar da Casa dos Espíritos, cito com reverência e alegria. Ele me ensinou que a paz deve ser ponto de partida. Pensa numa situação, irmão. Você sai para trabalhar, você acorda cedo, você pega 1, 2 ônibus, trânsito, transporte público, pode estar chovendo, você chega no teu serviço, você tem chefe, você tem cliente, você tem telefone, você tem horário, você tem aquela tua irmã da mesa do lado que faz tudo errado, mas o serviço dela desponta, você faz certo e ela leva o mérito. Aí você tem que comer de marmita, e você tem a tarde inteira e depois você tem que voltar a fazer o caminho inverso, papapá. Qual dessas atividades vai te trazer paz? Fala para mim, é o ônibus lotado? É o chefe? É a colega da mesa do lado? É o cliente? É o telefone? A paz, a paciência, a ciência da paz deve ser ponto de partida. Você começa com a paz e nenhuma dessas atividades vai tirar a sua paz. Aí eu volto lá em Jesus, a paz interior, a paz de espírito, a paz de consciência. Para nós, religiosos, e aqui vamos mudar um pouco isso. Uma coisa é ser religioso, mas mesmo o espiritismo não deixa de ser um rótulo, não é verdade? Mas a outra coisa é a pessoa ter religiosidade. Nós não podemos discorrer sobre isso aqui hoje, mas é diferente, é um passo além. Então, o dever de toda pessoa que tenha religiosidade, ou bom senso, seja espírita, seja católico, seja evangélico, enfim, qualquer religião umbandista, o dever é levar a paz. Lá em João, capítulo 21, versículos 15 a 17, Jesus pergunta para Pedro, Simão, amas-me? E Simão responde, sim, Senhor, te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Aí Cristo pergunta de novo, Simão, tu me amas? Simão estranho, sim, Senhor, te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas.
Aí por terceira vez Jesus pergunta: Simão, filho de Jonas, amas-me? E no evangelho conta que João chegou a ficar triste. E ele diz: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. O que é apacentar? Apacentar é levar ao pasto. Mas o que Jesus está querendo dizer? Cuida, protege. Todos nós, sem exceção, temos de alguma forma um rebanho, de qualquer tamanho. Um chefe de família, ou uma chefe de família, um professor com seus alunos, uma pessoa, um chefe de uma empresa ou de um departamento, um supervisor, um gerente. Todos, de alguma forma, somos formadores de opinião. Os políticos, em todas as esferas, todos têm algum rebanho, de algum tamanho. Então, de alguma forma, todos, em algum momento ou em vários momentos, um líder de bairro, um benfeitor, né? Nós temos, hoje em dia você tem os seguidores, né? Mas nós somos, de alguma forma, formadores de opinião. Então nós temos o quê? Que levar a paz. E para isso nós temos que ter a paz. É óbvio, não vamos nos transformar num Chico Xavier, num Francisco de Assis, numa Madre Teresa, num Gandhi, não é isso. Mas termos fé ao enfrentar os problemas. Tentar sorrir para a vida, encorajar o próximo. Ah, eu queria fazer uma campanha da fraternidade, doar 2 toneladas de alimento. Você nunca vai começar. Mas de repente você pode fazer um supermercado para tua vizinha que é idosa. De repente você pode trocar uma ideia com a mãe de algum amigo seu de infância que faleceu, coisas do gênero. Você pode ajudar a levantar um caído. Às vezes o problema, a pessoa do seu lado está com problema e a gente não percebe, do nosso lado. O Gandhi, quando foi perguntado sobre o caminho para a paz, ele disse: não existe caminho para a paz. A paz é o caminho. Eu volto no Dr. Amilcar, né? Que a paz, a paciência, deve ser ponto de partida. A gente começa com ela. E a gente deve pacificarmos nossos monstros, nossos demônios internos, todos os temos, nossas más inclinações, nossos maus hábitos, nossos instintos, nossos desejos. Pacificar um por um. Como o Dr. Inácio disse, se a gente não pode combater o cerne do problema, a gente vai combatendo pelas beiradas, pela periferia. O Chico Xavier disse uma coisa também fantástica, entre as milhões que ele disse: ninguém possui uma serenidade que não construiu. Então, bora construir a nossa paz. Ah, Jesus disse: eu vos dou a minha paz, né? Eu vos deixo a minha paz eu vos dou. Buscando Jesus a gente vai encontrar paz, com absoluta certeza. Agora, onde está Jesus? Ele deu pistas, ele falou: eu vou estar onde tiver a fome, o sofrimento, a viuvez, a orfandade, a pobreza. Não é? Então não adianta buscar Jesus olhando para o alto. A gente deve buscar Jesus olhando para o lado, olhando para quem está sofrendo, olhando para quem necessita de um apoio financeiro, moral, um medicamento, um auxílio, um encorajamento, uma esmola, o que for. Mas trabalhando no bem, a gente vai encontrar Jesus. E a gente vai encontrar Jesus brotando dentro da gente e nos trazendo a paz. A espiritualidade nos garante que a maior ou uma das principais garantias de paz é através do dever cumprido. E finalizando, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu sei o quanto é difícil, eu sei que o momento é terrível. Porém, na palestra passada a gente já falou que simplesmente a lei está sendo cumprida e a lei é justa para com todos. Mas tomar cuidado para a gente não se contaminar. E eu não estou falando aqui, óbvio que nós temos que tomar todos os cuidados do mundo contra o vírus, mas eu estou falando não se contaminar mental e moralmente. Não contaminar nosso pensamento, nossas palavras, nossas atitudes. O que a gente está vendo no mundo é uma onda de pessimismo,
de negacionismo, de tristeza. E a gente sabe, tudo bem, o que eu estou falando é difícil. E eu digo a gente porque eu estou aqui como aluno, não como professor. Também preciso eu aprender. Então, infelizmente, a maioria das pessoas à nossa volta, a grande maioria do planeta está em alarme, está em tristeza. Mas não nos esqueçamos, a maioria escolheu Barrabás. Muita paz.